Olá, uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor e professor Luiz Roldan. Eu quero falar de um tema muito pertinente à realidade humana e ao cristianismo também, sobre a naturalidade do desejo sexual e os limites para o cristão. Nós estamos num tempo que já é mais fácil falar desse tipo de tema, mas ainda existe muito tabu de falar sobre sexo no meio cristão. E interessante que nós vamos ver a Bíblia falando muito de sexo. Nós temos um livro na Bíblia que ele é bem voltado ao relacionamento homem e mulher, a parte do namoro, a parte do casamento. Que é Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Aqui Vinícius dando a paz, meu irmão, a paz a todos que estão aí. O que vai acontecer? Quando a gente vai falar sobre isso, nós vamos ver no meio cristão quase uma demonização do desejo sexual, uma demonização do sexo. Então, às vezes acontece muito. Há relatos de mulheres que se sentem mal por terem relação sexual com seus maridos. Elas acham que isso vai interferir na espiritualidade dela. O que nós vamos ver, a realidade, você vai ter que ver a criação. Para que Deus criou o sexo? Primeiro, Deus criou o sexo. Não foi uma coisa que Deus criou o homem e o sexo foi um acidente, ou foi o diabo que fez, ou foi fruto do pecado original. Nem mesmo o sexo é o pecado original. O pecado original foi uma questão de desobediência que não tinha nada a ver com o sexo. Quando nós vamos ver a questão do casamento, o casamento ele é consumado exatamente na questão sexual. Logicamente que após vem, né, depois da criação, você não vai ter isso no Éden, mas você vai ter depois cerimônias, você vai ter contratos de casamento, enfim, que vão entrando nos trâmites de um casamento. Então você vai ter o contrato de casamento, o casamento civil, chame como quiser. Você vai ter a cerimônia e você vai ter a consumação do casamento. Mas quando nós vamos ver a criação, Deus criando o ser humano, Ele vai criar o homem e mulher para que tenham unidade. Por isso vai dizer uma só carne. E dentro dessa unidade está a cumplicidade, a lealdade. Vai ter a questão do companheirismo, do amor mútuo, e vai ter a questão do sexo. E Deus vai dizer para que o homem e a mulher tenham suas relações sexuais, não só para a fecundação, não só para a procriação, não só para ter seus filhos, aumentar a família. Osana, a paz a todos estão aí. Então você vai ter toda essa situação. E você vai ter o seguinte: Deus criou o homem, aqui o ser humano, para fazer sexo? Sim. Quando você vai ver, o homem ele tem necessidades fisiológicas, tá? Aqui eu estou falando do homem como ser humano. Ele vai ter a necessidade de comer, de beber, a necessidade de dormir e a necessidade de fazer sexo. Deus ele vai colocar proprioceptores espalhados pelo corpo humano. O que são proprioceptores? Se você vê um proprioceptor e você vê um neurônio, você vai falar, é a mesma coisa. Mas eles não são a mesma coisa, são muito parecidos, mas têm funções diferentes. Quando você vai chegar a isso, os neurônios são para transmitir os comandos do cérebro, raciocinar, etc. Os proprioceptores, eles não fazem parte do sistema nervoso central, sim do periférico. Então está espalhado pelo seu corpo e é através dos proprioceptores que você vai sentir frio, calor, dor, prazer. E aí você vai ver o seguinte: você tem proprioceptores espalhados pelo corpo inteiro
ligados ao prazer. Logicamente que em alguns pontos você tem muito mais isso do que em outros. Quando você vai chegar nessa realidade, quem colocou esses próprios sedutores lá? Deus. Então Deus queria que o ser humano tivesse prazer. Então você começa a ver uma situação que é natural ao ser humano ter o desejo sexual. Você vai chegar num ponto que quando o adolescente ele passa a ser um adolescente, ele entra na puberdade, ele passa a ter desejo sexual. Ele começa a olhar, o garoto começa a olhar para as meninas de um modo diferente, as meninas começam a olhar para os garotos de um modo diferente. Eu lembro que até os 10, 11 anos, meu negócio era ficar o dia inteiro jogando bola na rua. Só tomava banho no final do dia. Eu tinha aquela ideia, vou tomar banho pra quê? Eu vou jogar bola de novo. Meu negócio era ficar brincando, jogando bola e tal. Aí com 12 você começa a mudar. Agora você quer tomar banho. Porque você está interessado em alguma menina ou na que aparecer. Mas enfim, faz parte. Você começa a ver que as meninas começam a largar as bonecas. E aí vão começando a se interessar pelos meninos. E quer ter o desejo de beijar na boca, de dar abraço, enfim, né? E vai ter o desejo sexual. Então é uma coisa natural do ser humano ter. Quando nós vamos falar nisso, às vezes há uma trava muito grande você falar isso no meio cristão. Quando você não fala isso com seus filhos, alguém vai falar. Na rua ele vai aprender. Porque na rua se fala muito sobre sexo. Na escola se fala muito. A questão é como ele vai aprender isso? Qual é a qualidade dessa informação, dessa instrução? E se você não falar? E se o pedófilo falar? Tá entendendo o perigo de não tratar isso com naturalidade? Às vezes você não fala, você não instrui. Aí daqui a pouco você tem 2 adolescentes sendo pai, mãe. Você vai chegar nessa situação, ele tem dúvidas sobre o corpo dele. Você vai chegar numa realidade de instrução, que a gente vai falar sobre o sexo antes do casamento e fora do casamento. Mas como você, pai e mãe, vai lidar no momento que o seu filho ou sua filha adolescente fala assim: eu vou fazer. Não, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Quem que nunca matou a aula para ir para casa de alguém que arrumou uma casa lá emprestada e foi para dar uma namorada? Você está arriscado você ter feito. E por que seu filho e sua filha não podem fazer? Então, faz parte de você sentar com eles e explicar o que é sexo, explicar como é que a coisa funciona, como se prevenir. Depois sim, você vem com a situação, tá, filho? Mas vamos lá, agora senta aqui, Bíblia, o que que Deus nos orienta sobre o momento certo do sexo, quando que ele é bênção, quando que ele não é. Mas você tem que ensinar isso aí, porque há uma naturalidade desse desejo. E você vai acima disso, não só para o adolescente, mas você vai isso para o jovem dentro da igreja, o divorciado, e o jovem lá solteiro, a moça que solteira. Então você vai chegar nisso. É necessário se falar disso, até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas têm suas carências emocionais e sexuais. Todo mundo tem. A diferença é que uns têm supridas e outros não. Agora você vê a situação, tá lá a pessoa com 25, 30, 45 anos e tá solteira ou divorciada, enfim, não estou aqui entrando no mérito, mas tem o seu desejo, tem seus desejos, até mesmo o casal tem seus desejos, e aí um quer fazer uma coisa, o outro não quer, e tem toda essa situação. Então nós temos que entender que esse desejo é natural, o desejo de explorar, conhecer o corpo da pessoa com quem você está é natural.
de você ter o seu também explorado, também é natural. A questão é, a gente vai entrar aqui, e os limites cristãos? O que a Bíblia nos orienta? O sexo é bênção? O sexo é bênção. Dentro do casamento, ele é bênção. Ele foi feito por Deus para o casal. Tá, e se o desejo é natural, mesmo não estando casado, isso se torna um pecado? Se eu cometer um sexo fora do casamento? Sim. Mas não é um desejo natural? Sim. Mas por que eu tenho esse desejo mesmo estando no momento errado? Aí você vai entrar no pecado de Adão, pecado original, que o homem é inclinado ao que é mal, o homem é inclinado ao erro, o homem é inclinado ao pecado. Então a nossa natureza caída vai nos impulsionar a fazermos o que não devemos. A nossa natureza caída vai nos impulsionar a fazermos coisas fora de hora. Inclusive a questão do sexo. Quando você vai chegar a essa situação, o limite cristão começa o quê? O sexo é para o casal, homem e mulher que casaram, que constituíram família, que estão de acordo com a lei de Deus e dos homens. Então a gente começa a ter um parâmetro de limite. Quando a gente vai falar sobre intimidade do casal, a gente começa a entrar no outro ponto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4 para não passarmos do que está escrito. Então o que a Bíblia vai falar sobre intimidade do casal? 1 Coríntios 7, que tudo deve ser feito em mútuo consentimento. É necessário que o casal converse, é necessário que o casal fale sobre seus desejos e seus limites, o que gosta, o que não gosta, que venha respeitar o limite do outro, que venha respeitar o desejo do outro. Então isso é muito importante, e que o casal tenha liberdade de falar entre si o que ele espera do outro, que o outro faça, que o outro não faça. Se vai ter sonoplastia, se não vai ter, se vai falar, se não vai falar. Isso é uma questão do casal. Você não tem na Bíblia um texto que coloque um limite de pode tocar aqui, não pode tocar ali. Você não tem texto para o casal, para o homem e mulher. Você vai ter uma situação falando em 1 Coríntios. Você vai ter uma situação falando em Romanos 1, 26 e 27, que fala sobre o homossexualismo. Mas você não tem algo falando sobre o casal, homem e mulher, casados, enfim. Quando você vai chegar a esse ponto, você começa a ver questões dos limites. Os limites dentro do casamento é para o casal e é só para os dois. Por que é interessante falar só para os dois? Eu estava ouvindo um relato de um pastor na rádio que entrou um casal da igreja dele no gabinete e confidenciou a eles que eles de vez em quando chamavam outro cara para participar da relação sexual com eles. E às vezes fazia os três, às vezes fazia o convidado e a mulher então o marido ficava olhando. E o pastor assim falou que ficou atônico, parado assim, que isso? E então o casal veio a citar que não entendia aquilo como adultério, como pecado, pelo fato de haver uma concordância entre eles. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7 sobre tudo ser feito em comum acordo entre o casal, entre o casal, dois. Casamento é igual moto, só cabe dois. Quando você coloca uma terceira pessoa em cima da moto, você está infringindo a lei. Mesma coisa é o casamento. Então há esse limite. A mesma coisa, hoje a gente tem a situação expressa com outras palavras em Tiago 1. Tiago 1, versículo 14,
ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência. Dá no mesmo. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos lá. Então a gente começa a ver, tentação não é pecado, tá? O problema é quando você executa aquilo ao qual você está sendo tentado. Quando nós vamos olhar isso, o que você vai chegar nessa questão de aconselhamento, de tratar, de repente chega a você, ou então você está passando por isso, de ter um jovem que está tentado ao homossexualismo, porque é uma tentação sexual, claro que já vai abrir um leque para outro tipo de pecado, mas enfim, ou alguém que está tentado a um casal de namorado, tentado a fazer sexo fora do casamento, antes do casamento. Então você vai chegar nessa situação, teu desejo é extremamente natural, faz parte da nossa biologia. A questão é, você não pode tratar tentação como pecado. Já chegou a mim pessoas que têm suas tentações sexuais e se sentem péssimos por isso. Eles se sentem como pecadores porque estão tentados. E aí você tem que mostrar biblicamente que tentação não é pecado. Pecado é quando você dá vazão a essa tentação. Então você vai chegar numa realidade de, primeiro, aliviar essa pessoa de todo o peso de um mau entendimento, mostrando que tentação não é pecado. E aí você vem mostrando que é natural esses desejos, por alguns motivos biológicos, também a questão da nossa natureza pecaminosa, e mostrar que existe um momento certo, a pessoa certa para você vivenciar essa prática maravilhosa que é o sexo. Uma coisa que Deus fez como bênção pra gente. Então nós vamos chegar nessa realidade, e aí você vai chegar num ponto que existe também limites dentro da própria situação do seu corpo. Como assim? A nudez do marido é para sua esposa, a nudez da esposa é para o seu marido. Então, a famosa nudes. Então, se uma pessoa manda nudes para uma outra pessoa, né, não é seu cônjuge, é pecado, é adultério. Ela se sentiu tentada e cedeu à tentação. Se ela marca um encontro, por exemplo, ela é casada e marca um encontro com outra pessoa, vamos ver a situação. A outra pessoa começa a dar em cima dela, ela está deixando. Ela não cortou. Aí depois ela começa a conversar, está dando corda, está dando vazão à sua tentação, porque ficou tentada a conversar, agora está dando corda. Depois ela vai chegar num ponto de marcar um encontro. Ah, mas marcou um encontro hoje para ir para o motel amanhã, então ainda não foi para o motel, é pecado. Já marcou. Isso já foi para o coração, já foi concebido. Tá ali, ó, Tiago 1, 14 ao 16. Ela simplesmente ainda não deu à luz ao pecado, mas já concebeu. A bola já está em cima da linha. Só falta ela entrar aqui numa linguagem futebolística. Já fez, já armou toda a jogada, já havia a intenção. Então, existe limite. Aqui Melquisedeque está falando de Mateus 5,28, corrobora com isso. Me dá um tempinho que eu vou abrir aqui. Mateus 5,28. Estou chegando lá.
que Mateus 5:28 corrobora? Assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança fora, pois te convence que se perca um de seus membros e não o seu todo o corpo seja lançado no inferno. É aquela questão muito parecida com, por exemplo, se você olhar uma pessoa com desejo, né, uma pessoa casada, você já adulterou. São coisas parecidas. Então você vai chegar a isso, gente. Então, o vídeo aqui não ficar longo, que não é a intenção. Vamos tirar esse peso do povo. Pessoas que seus casamentos são travados, a vida sexual do casal é travada porque se colocou a ideia de ter desejo sexual é errado, que ter uma liberdade maior entre o casal é errado. Isso não é errado. O sexo é bênção dentro do casamento. O casal tem que ter sua liberdade, ter sua intimidade. É um momento sublime ali do casamento, do prazer humano com a pessoa com quem você escolheu a formar uma família. Algo que foi planejado por Deus, e que não ter isso se torna viver fora do plano de Deus. Então, vamos também compreender aquele irmão, aquela irmã que está solteiro, está solteira, divorciado, divorciada, ou o jovem lá com os hormônios em ebulição. E a gente precisa entender, ter abertura para falar, para conversar, para ouvir, para a gente poder aconselhar. Então, existe uma naturalidade vindo da criação, como Deus criou o ser humano. Existe uma naturalidade no nosso sistema biológico, nossos hormônios, nosso sistema nervoso periférico. Existe uma naturalidade dentro de nós, que Deus fez sim um homem e mulher para o sexo. E claro, existe o que a Bíblia nos dá de parâmetro, que o sexo é bênção dentro do casamento. O sexo é bênção para o casal, para eles se soltarem, para eles vivenciarem isso, para ter uma intimidade, para ter prazer. E dentro disso, em alguns momentos, a família vai aumentar. E então, que a gente possa olhar isso de uma forma diferente. Que a gente possa entender mais o ser humano, aplicando mais a Bíblia. E fiquemos só com o que ela diz. Deus não esqueceu de nada, para a gente acrescentar algo como se ele tivesse esquecido. Tudo que nós precisamos saber de Deus está aqui. Toda a instrução dele para nós está aqui na Bíblia Sagrada. Então, entenda e deixa fluir a intimidade entre o casal. Amém? Que Deus abençoe. Irmão, dá um curtir, compartilha esse vídeo. A intenção é ajudar, orientar. Tem alguns vídeos aí para ser feitos ao longo dos próximos dias, falando de Bíblia, falando de relacionamento, falando de outras coisas. Então, compartilha com seus amigos, compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, e que Deus abençoe sua vida, tá bom? Forte abraço, espero ter colaborado com alguma coisa para sua vida. Essa é a intenção. Fica na paz. Até mais.